Só que tem uma coisa que eu quero destacar para vocês que, na minha opinião, humilde opinião, tá? É muito importante, ou mais importante quanto, que é a nossa relação íntima com Deus. Que é a nossa capacidade de nos relacionarmos com Jesus. Por quê? Como eu disse no início, discipulado, o discípulo, né, ele está muito ligado à palavra do aluno. Ele está ligado à questão do aluno, aquele que aprende, aquele que se dispõe, né, a ser um aprendiz. Muito bem. Quando eu olho, por exemplo, para a Bíblia, eu destaquei aqui mais um versículo. Eu vou ler a Bíblia aqui, ninguém vai ficar bravo hoje, pode ler a Bíblia, né? Com certeza, deve. Eu quero destacar aqui, por exemplo, aqui, olha, as virtudes que devem ser cultivadas. Olha só, verso de número 13 de Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em todo o vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo. Tem que haver uma transformação em nós, Larissa. Se eu sou um discípulo, Larissa, eu tenho a prerrogativa também de ser um discipulador. Você entende que a questão de discípulo ou discipulado, ela é uma via de duas mãos? Eu me torno discípulo, eu quero ser um aprendiz de Jesus, eu me aproximo de Jesus, eu ouço a palavra de Cristo, eu transformo a minha vida. E através dessa mudança de vida, eu também agora me torno também um discipulador. E para ser um discipulador eficaz, eu tenho que cumprir algumas regras que estão aqui. Qual é? É ser um exemplo. Diz que os discípulos caíam nas graças do povo. É verdade. Que graça é essa? Não é a graça salvífica. Não é a graça de salvação. É a graça simpatia. O povo olhava para aqueles homens que até então pregavam uma doutrina estranha. A maneira a qual eles se apresentavam e a verdade que havia neles. A maneira que eles tratavam o povo, abraçavam o povo, porque o povo estava abandonado como ovelha que não tinha pastor. Sim. Agora eles se aproximam daquele povo, trazem essa mensagem maravilhosa, especial, de um Deus que ressuscitou, que até então era loucura falar de um homem que havia ressuscitado. Eles estão apresentando um Cristo ressuscitado. A doutrina é estranha até então aos olhos, aos ouvidos, só que o testemunho e o comportamento dos discípulos de Jesus, os apóstolos de Cristo, pós-ressurreição principalmente, eles cativaram e transformaram a história da humanidade. Cláudio, nós temos que fazer isso, nós temos que pregar o que nós vivemos. Pregar o que vivemos. Porque quando nós pregamos o que vivemos, nós não temos vergonha, por exemplo, de falar dos nossos defeitos. O Cláudio está falando aqui, o Cláudio pai, né? A Larissa esposa, o Veríssimo pai, esposo. E tem uma coisa interessante que acontece comigo, viu, discípulo? Quando a minha esposa, a minha família vai à igreja, eu sempre faço um comentário. Eu digo assim, louvado seja Deus pela minha família. E alguém pode perguntar por quê? Porque ali está a minha esposa e ela conhece o Cláudio sem um microfone.